Graça e paz, queridos. Estamos aqui na nossa 11ª palestra sobre o sacerdócio eterno de Jesus, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Passamos por 10 palestras e nessa de hoje eu gostaria de resumir algo daquilo que nós já vimos a respeito de Melquisedeque para você que está chegando agora pela primeira vez, que você fique por dentro desse tema e fique por dentro desse assunto. Certamente você já deve ter ouvido falar a respeito do testemunho de Deus através da ordem de Melquisedeque. E é sobre esse tema que nós vamos falar hoje aqui. Para isso, eu gostaria de ler com vocês novamente em Hebreus, no capítulo 7, a partir do versículo 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Considerai, pois, como era grande esse, a quem Abraão, o patriarca de Israel, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, eles têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são os homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Ora, se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio de Levi, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também a mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Isto ainda muito mais é evidente quando a semelhança de Melquisedeque, que é uma figura, que é um tipo, se levanta então um outro sacerdote, constituído não conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Quando falamos sobre Melquisedeque, nós falamos de um personagem citado nas Escrituras, muito misterioso, que aparece apenas no livro de Hebreus, no livro de Salmos e no livro de Gênesis. Poucas vezes se menciona a respeito de Melquisedeque.
Os cristãos falam muito pouco ou quase nada a respeito desse tema. Se você digitar no Google sobre a ordem de Melquisedeque, o Google vai te direcionar para sites místicos, sites esotéricos, enfim. Se você buscar Melquisedeque em sites cristãos, muito poucos você vai encontrar sobre esse assunto, e de uma forma superficial. Nós já estamos falando aqui na 11ª palestra a respeito desse tema. Então nós temos muitas horas comentando e falando com vocês a respeito desse assunto, nos aprofundando e trazendo um espírito, não uma teologia, sim um espírito que Melquisedeque representa através daquilo que nós vemos nas Escrituras e através de tudo que a Escritura registra a respeito desse tema. A maioria das pessoas conhece apenas o básico do básico sobre esse tema, não se aprofundam pelo fato de ser algo muito nebuloso, obscuro, misterioso. Gênesis 14, Salmo 110, Hebreus 5, 6, 7 e 8 são os únicos textos que mostram de forma clara, citando a palavra Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque. Então são só esses textos. E baseado no texto, principalmente lá de Hebreus, no capítulo 7, esse que nós lemos agora, fica a pergunta para nós: quem foi Melquisedeque? Melquisedeque significa rei de paz e rei de justiça. É o que a palavra nos traz como significado. Além de sacerdote, como o texto de Hebreus diz, Melquisedeque também era rei de Salém, uma cidade dos cananeus. Melquisedeque foi a Abraão quando ele voltava da matança dos reis, naquela questão da libertação do seu sobrinho Ló, naquela guerra grande que teve ali. Melquisedeque trouxe pão e vinho para Abraão, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e Abraão reconheceu ele como sacerdote e depositou aos seus pés os dízimos dos despojos daquela guerra. Por outro lado, Melquisedeque lhe ofereceu pão e vinho, que são os elementos que significam a obra do Calvário, representando uma figura de Cristo, Melquisedeque, representando essa figura, esse tipo. O que representa Melquisedeque para nós? Melquisedeque era um rei que reinava entre os pagãos cananeus. Melquisedeque representa uma figura da revelação geral de Deus para a humanidade. Por outro lado, Abraão representa uma revelação específica, especial, que é mais recente, é menos antiga, é uma revelação para um povo, para uma genealogia, para uma árvore genealógica que começa em Abraão. O dízimo que Abraão depositou aos pés de Melquisedeque representa a submissão dessa revelação a algo muito maior. Esse algo muito maior é o que significa a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um tipo de Cristo, pertencente a uma outra ordem sacerdotal, não a ordem sacerdotal levítica que foi instituída por Moisés. Melquisedeque era uma revelação de um tipo de Cristo. Melquisedeque representa
o Cristo que nasceria de uma outra genealogia, da genealogia de Judá. Por isso que a ordem de Melquisedeque, ela testifica que o Cristo vive para sempre. A ordem levítica, ela foi temporária. Você vê, através dos textos que Paulo escreveu, o fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crê. Quando você crê em algo muito maior. A ordem levítica era uma ordem temporária. A ordem sacerdotal de Melquisedeque, a ordem a qual Cristo pertence, não é uma ordem transitória ou temporária. Ela é uma ordem eterna. Por isso eu indico a vocês assistirem a primeira palestra, que fala sobre o Jesus eterno, sobre o Jesus antes dos tempos, antes da antiguidade, o Jesus desde a eternidade. Vai lá e confira. Melquisedeque é como se o próprio Cristo estivesse reinando entre os pagãos. Melquisedeque representa Cristo reinando entre os pagãos. Hoje, a ordem de Melquisedeque, esse Espírito é o Espírito eterno de Cristo que reina em todo lugar. E Ele está em todo lugar, assim como o vento sopra aonde quer. O texto de Hebreus, no capítulo 6, versículo 20, ele diz que Jesus entrou de uma vez por todas por nós, entrou no santo lugar, no tabernáculo eterno, de uma vez por todas, se tornando para nós um sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo o tipo de Melquisedeque. Por que o tipo de Melquisedeque? Porque Jesus não tem princípio de dias nem fim de existência. Jesus é eterno. Assim como não se fala da genealogia de Melquisedeque, Melquisedeque aparece simplesmente. Assim, Cristo, o sacerdócio de Cristo, é um sacerdócio eterno, é um sacerdócio permanente, que não termina jamais. Abraão, na questão de ter entregue os dízimos aos pés de Melquisedeque, ele agiu de uma maneira humilde, reconhecendo naquele homem um sacerdote superior, alguém que era servo do Deus Altíssimo, reconhecendo como uma autoridade. Abraão agiu com humildade, mesmo sendo detentor da promessa de Deus, que Deus tinha colocado para ele. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra onde eu vou te mostrar, e ali eu farei de você uma grande nação, o teu nome será conhecido, a tua descendência será como as estrelas do céu, a tua descendência será como a areia do mar. E isso se cumpriu em Abraão. Milhares e milhares de pessoas da descendência de Abraão. Esse tema, por ser um tema estranho ao cristianismo nominacional, ele é muito pouco divulgado, porque ele relativiza a ideia de um cristianismo institucional, de um cristianismo estrutural, de um cristianismo de denominações, de um cristianismo de igrejas, credos, enfim, ele relativiza isso tudo, porque esse Melquisedeque, ele aparece de uma hora para outra, assim como é o ministério de Cristo, o ministério eterno, o sacerdócio eterno de Jesus. Ele aparece aonde quer, e onde quer ele faz a sua obra, independente de existir um credo, uma religião, uma denominação ou qualquer coisa do tipo. Em Melquisedeque, através desse Espírito, Deus tem a liberdade de agir onde quer, como quer, da maneira que quiser, em quem Ele quiser, porque Ele não está preso a nada. Nós, nas nossas presunções, nós muitas vezes colocamos Deus no nosso quadrado, na nossa caixa. Nós colocamos Deus fechado entre quatro paredes, e não é assim. O vento sopra aonde quer.
A ordem de Melquisedeque é o sacerdócio universal de Cristo por todos os homens que vivem segundo a fé do Evangelho, mesmo sem ter a informação, mesmo sem ter a informação registrável, mas eles buscam viver o caminho de Deus, viver o caminho do bem, o caminho do que é bom, o caminho humano, o caminho do amor, o caminho da misericórdia, o caminho da graça mesmo sem conhecê-la, apenas da graça de Deus testificada no seu interior, tendo uma vida justa, correta e simples, tendo o Evangelho sendo revelado na sua mente, na sua consciência, e tendo o Evangelho como prática diária, mesmo sem ter um nome de Evangelho, mesmo sem ter o nome de um credo ou de uma religião. E isso pode acontecer em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer geografia da Terra. Pode ser estranho para você, mas a cruz é o centro da ordem de Melquisedeque, porque o Cordeiro de Deus foi imolado antes de haver qualquer universo, antes de haver qualquer história. Ele foi imolado antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque sem o Cordeiro de Deus, nenhum pecado jamais poderá ser tirado de qualquer coração humano. Jesus é o sumo sacerdote dessa ordem de Melquisedeque. É o sumo sacerdote de todas as criaturas, de todos os universos, de todos os mundos. Pela fé, os mundos foram criados. Esse sacerdócio eterno de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, sem fim de existência. Aparece aqui, aparece ali. Assim é a obra do Evangelho no coração daquele que nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar da Escritura. Todos terão o testemunho do Evangelho, o testemunho de Cristo revelado no seu coração. Eles terão a sua oportunidade de crerem no Evangelho. É possível que nós tenhamos no nosso coração a dúvida daqueles que nunca ouviram falar de Jesus e do seu Evangelho. Isso ocorre porque nós não conhecemos muito a respeito dessa ordem de Melquisedeque. E é isso que nós estamos tentando mostrar para vocês através dessas palestras. Que o Espírito de Cristo, o Espírito da graça, o Espírito do Evangelho é um Espírito eterno, é um Espírito que quer alcançar todo ser humano, toda pessoa em qualquer lugar. Ele vai ter a oportunidade de se encontrar com a verdade de Deus. Ao compararmos esses personagens, quando você olha para Abraão, você vê uma fé visível, uma fé que se vê. Mas quando você olha para Melquisedeque, você vê uma fé invisível, uma fé que não se pode mensurar. Através de Abraão você mensura, através de Melquisedeque não tem essa mensurabilidade. Através de Abraão você tem a geografia, mas através de Melquisedeque você não tem geografia. Através de Abraão, você vê uma fé que você encontra uma história, você encontra uma genealogia, você encontra uma geografia, você encontra escrituras, registros, nomes, linhagens. Você encontra uma descendência, você encontra um pedigree, você encontra um povo, você encontra uma nação, você encontra leis, profetas e, por fim, você encontra
Jesus o fim da própria lei instituída por Moisés. Da fé de Abraão nascem 3 vertentes religiosas: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Toda fé que se vê, de alguma forma, ela acaba numa religiosidade, numa religião. Já em Melquisedeque, nada disso é necessário. Em Melquisedeque você apenas precisa do Espírito da graça, desse Espírito sendo derramado no seu interior, sendo derramado na sua mente, trazendo um despertar de mente, de consciência, de coração. Existem em toda a terra pessoas, figuras semelhantes a Melquisedeque, que nós nem sabemos quem são, que possuem a característica de Melquisedeque, e são os Melquisedeques de Deus que estão por aí, sendo os sacerdotes do Deus Altíssimo, estão chegando em um lugar e saindo sem nem ser percebidos. Eles aparecem na história como servos do Deus Altíssimo, e depois eles desaparecem e nós nem ficamos sabendo. E depois desaparecem e nós nem ficamos sabendo como eles creram em Cristo, como foi a vida deles em Cristo, como foi a vida da fé que eles tiveram. Quando Naamã foi curado da lepra, ele teve paz com Deus, sem mesmo saber muito sobre esse Deus que o tinha curado. Da mesma forma, outros personagens bíblicos também encontraram a Deus sem muito saber sobre Deus. Tem muitos exemplos que nós já citamos durante essas explanações que temos feito. Para os cristãos, eles têm muita dificuldade em aceitar que um pagão possa ser salvo. Mas Jesus é um sacerdote de todas as criaturas, é o sacerdote eterno de Deus por todas as criaturas. Assim como diz lá em Malaquias, no capítulo 1, no versículo 11: desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar, e é trazido incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. A fé e o destino das pessoas que estão fora do mundo religioso, fora do cristianismo, ela não nos compete. A fé e o destino de tais pessoas são invisíveis aos nossos olhos, mas são possíveis para Deus, são possíveis para o Evangelho, são possíveis para o Evangelho eterno de Jesus. Por que nós aceitamos a ordem de Melquisedeque? É apenas porque está na Bíblia, é apenas porque está registrado, porque se não estivesse ali, estivesse em qualquer outro livro, nós não aceitaríamos. Para nós, o que importa na nossa presunção é só o que está registrado. Mas como eu falei na primeira palestra, antes da Bíblia, Jesus é muito maior que a Bíblia. No princípio era o Verbo estava com Deus. Jesus, a palavra, Ele é a palavra, Ele é o Verbo, Ele estava com Deus, Ele é antes da Bíblia. A Bíblia é contemporânea nossa, é de 1200 anos, praticamente. Mas Jesus é antes da Bíblia. O Jesus é antes dos tempos, da eternidade. Na nossa presunção, se esses textos de Melquisedeque, essa história toda, tudo que falamos aqui, não estivesse na Bíblia, ninguém daria importância a isso. Porque isso sugere uma salvação fora de Cristo. Mas, na verdade, não é assim.
O sacerdócio de Cristo é o sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O que significa isso? Segundo o tipo de Melquisedeque, segundo o padrão de Melquisedeque, segundo a forma que Melquisedeque chegou naquela ocasião com Abraão. Porque Jesus é muito maior que tudo. Antes que houvesse qualquer registro de qualquer coisa, Jesus é muito maior. Até porque o cânon das Escrituras foi montado por homens. Jesus está acima disso. No princípio era o Verbo. Jesus é a própria palavra de Deus. Tudo é criado por essa palavra que é Cristo. Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é desde o princípio. Ele não tem princípio de dias, ele não tem fim de existência. Se não fosse o registro bíblico, ninguém acreditaria nisso. Nós não saberíamos que Melquisedeque é um tipo de Cristo. É uma tipologia da forma que você vê nos textos ali de Gênesis, de Salmos e de Hebreus, tipifica a obra de Cristo. Embora não fale explicitamente de Cristo, está representando aquilo que Cristo representa, segundo o seu Evangelho. Quando Melquisedeque traz o pão e traz o vinho, tipifica a obra do Calvário, a obra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu há mais de 2000 anos na cruz do Calvário. Mas também está registrado na Bíblia que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ele é o Cordeiro eterno de Deus, antes de ser o Cordeiro de Deus imolado lá na cruz do Calvário, no Gólgota. Tanto o Cristo histórico, quanto o Cristo eterno, tanto o Cristo da genealogia, quanto o Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, os dois são a mesma pessoa. Os dois são o mesmo Deus. Os dois são aqueles que tiram o pecado do mundo, aquele que é o advogado para todos aqueles que necessitam ser justificados. Ele é a nossa justificação. Ele é justo e justificador. É isso que representa essa ordem de Melquisedeque. É essa obra de Cristo em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer hora, resgatando a todos aqueles que creem e têm essa fé e vivem e têm essa percepção desse Cristo dentro do seu ser. Em qualquer lugar, aquele que teme a Deus, esse lhe é aceitável. Como Pedro disse, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 e 35. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer lugar, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Isso que é a ordem de Melquisedeque. Isso é absurdo aos nossos olhos presunçosos. Mas para Deus, Deus ama a toda a humanidade. Amém?